Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 17 perguntas de nível médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem foi a mulher que riu na Bíblia? Alternativa A: Sara. Alternativa B: Raabe. Alternativa C: Raquel. Alternativa D: Eva. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Sara. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Gênesis capítulo 18 versículo 12. Pergunta 2. Quem era o homem de pequena estatura na Bíblia? Alternativa A: Davi. Alternativa B: Zaqueu. Alternativa C: Eliseu. Alternativa D: Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Lucas capítulo 19 versículo 3. Pergunta 3. O que o apóstolo Paulo estava fazendo quando foi mordido por uma cobra? Alternativa A: pescando no mar. Alternativa B: construindo uma tenda. Alternativa C: colhendo frutos. Alternativa D: recolhendo graveto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: recolhendo graveto. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Atos capítulo 28 versículo 3. Pergunta 4. Que na Bíblia encontrou uma viúva ajuntando lenha em Sarepta? Alternativa A: Eliseu. Alternativa B: Isaías. Alternativa C: Elias. Alternativa D: Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Elias. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? 1 Reis capítulo 17 versículo 10. Pergunta 5. Onde lemos de uma mulher fazendo tendas? Alternativa A: Atos 18 versículo 1 ao 3. Alternativa B: Gênesis 18 versículo 1 ao 3. Alternativa C: Hebreus 18 versículo 1 ao 3. Alternativa D: Números 18 versículo 1 ao 3. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Atos capítulo 18 versículo 1 ao 3. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas. Pergunta 6. Além de prolongar a vida de Ezequias, Deus prometeu libertar a cidade de Jerusalém das mãos de qual rei? Alternativa A: do Egito. Alternativa B: de Moabe. Alternativa C: da Assíria. Alternativa D: da Síria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: da Assíria. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. 2 Reis capítulo 20 versículo 6.
Pergunta 7. Qual rei que adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e também queimou seu filho em sacrifício aos ídolos? Alternativa A. Jeroboão. Alternativa B. Manassés. Alternativa C. Zacarias. Alternativa D. Oséias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Manassés. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médios e a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Segundo Reis capítulo 21 versículos 6 e 11. Pergunta 8. Em qual capítulo de Apocalipse são descritos os 4 cavalos de cores diferentes? Alternativa A. Capítulo 4. Alternativa B. Capítulo 5. Alternativa C. Capítulo 6. Alternativa D. Capítulo 12. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Capítulo 6. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 9. Qual profeta declarou que nos largos rios de Sião não passaria barco de remo nem navio grande? Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Jeremias. Alternativa C. Ezequiel. Alternativa D. Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Isaías. Mas o Senhor ali estará conosco em majestade, nesse lugar de largos rios e correntes, no qual não entrará barco de remo, nem por ele passará navio grande. Isaías capítulo 33 versículo 21. Pergunta 10. Em qual livro da Bíblia lemos uma ordem para que as árvores frutíferas não sejam cortadas durante um cerco militar, preservando-as mesmo em tempos de guerra? Alternativa A. Josué. Alternativa B. Deuteronômio. Alternativa C. Êxodo. Alternativa D. Juízes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Deuteronômio. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas, não as derrubem, por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem. Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deuteronômio capítulo 20 versículo 19 e 20. Pergunta 11. Quem colocou o nome de Ed em um altar? Alternativa A. As tribos de Judá e Benjamim. Alternativa B. As tribos de Efraim e Simeão. Alternativa C. Os sacerdotes e levitas. Alternativa D. Os filhos de Ruben e Gade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Os filhos de Ruben e Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 22 versículo 34. Pergunta 12. Onde foi achado o rolo com o decreto que autorizava a reconstrução do templo? Alternativa A. Em Ecmetá, na província da Média. Alternativa B. Na cidadela de Suzã. Alternativa C. No Palácio de Babilônia. Alternativa D. Em Jerusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Em Ecmetá, na província da Média. Então, o rei Dário deu ordem, e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Ecmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim. Esdras capítulo 6 versículo 1 e 2. Pergunta 13.
Adã é citada no episódio em que Deus interrompe as águas para que Israel atravesse o quê? Alternativa A. O Mar Morto. Alternativa B. O Rio Nilo. Alternativa C. O Rio Jordão. Alternativa D. O Rio Eufrates. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. O Rio Jordão. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Josué capítulo 3 versículo 16. Pergunta 14. Qual destes reis lemos que teve insônia e mandou ler as crônicas de seu reinado? Alternativa A. Assuero. Alternativa B. Dário. Alternativa C. Nabucodonosor. Alternativa D. Belsazar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Assuero. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Ester capítulo 6 versículo 1. Pergunta 15. Qual era a punição para sacerdotes que entrassem na tenda do encontro embriagados? Alternativa A. 7 dias de isolamento. Alternativa B. Seriam depostos. Alternativa C. Pagariam uma oferta. Alternativa D. Morte. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Morte. Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Levítico capítulo 10 versículo 9 e 10. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber: você tem criança pequena em casa, que passa mais tempo em frente aos aparelhos eletrônicos do que brincando? Gostaria que seu filho e sua filha tivessem mais interesse pela palavra de Deus? Conheça a Escolinha Bíblica, um material completo, com mais de 1000 atividades, onde sua criança vai aprender a palavra de Deus de maneira fácil e divertida. Vamos deixar o link no primeiro comentário fixado. Então, quando esse vídeo terminar, clique para acessar. Pergunta 16. Quem é chamado de patriarca em Atos 2 versículo 29? Alternativa A. Abraão. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Isaque. Alternativa D. Jacó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Davi. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Atos capítulo 2 versículo 29. Pergunta 17. Onde se referem as escrituras ao frisado dos cabelos da mulher? Alternativa A. 1 Timóteo 3 versículo 3. Alternativa B. 1 Coríntios 3 versículo 3. Alternativa C. 1 João 3 versículo 3. Alternativa D. 1 Pedro 3 versículo 3. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 1 Pedro capítulo 3 versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. 1 Pedro capítulo 3 versículo 3. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.